né? E isso é o problema que nós temos hoje. Bom, talvez eu tenha sido um pouco duro demais, né? Mas eu acredito que... Portanto, nós temos aqui problemas de fragmentação da gestão. Você chega num lugar como esse. Qual é o problema aqui? Você vai tratar esgoto, drenagem, resíduos sólidos, o que você... Você não pode tratar um em separado do outro. Se você vai com um cara na UTI, que 4 ou 5 médicos estão tratando dele, só que nenhum conversa com o outro, você acha que ele vai sarar? Ele vai morrer. Então, um problema desse é um problema integrado. É um problema que você vai reassentamento, urbanização, mobilidade, esgoto, drenagem, resíduos sólidos e meio ambiente. Mas por que não acontece nada? Porque institucionalmente nós estamos numa matriz que não funciona. E nós não conseguimos juntar. E não juntamos nunca essa gente para trabalhar juntos. Então, por isso que eu sempre volto, gestão, gestão, gestão. Então, vocês vão ver como eu sou chato nisso. Vamos à montante do problema. Se algum dia alguém já me falou o seguinte, bom, se o problema é o homem, então vamos pedir um eia-rima para uma mulher engravidar, já que é o problema, que é o grande impactante, né? Mas deixando de lado a brincadeira, a montante de tudo está a urbanização, o uso do solo. E se vocês olharem para o Brasil, vocês têm a primeira fase que foi da migração acelerada, processo de movimento de população rural para a cidade, até os anos 90. Aí vem a redução de fertilidade. Redução de fertilidade faz com que nós hoje já estamos com a taxa inferior a 2,1, que é a redução de população. Então, deve estabilizar lá nos 220, 260 e cair. E vamos chegar no futuro a talvez 180, 170. Alguém já fez uma brincadeira com os japoneses, dizendo quando morreria o último japonês, porque a taxa de fertilidade deles é muito baixa, né? Mas você tem esse processo. Aí, o Brasil diminuiu a migração, ainda tem um processo de concentração de população nos polos. Primeiro eram nas regiões metropolitanas, agora muito mais nas cidades polos. E teve aquela fase da crescimento de periferia de forma irregular e abandono das áreas centrais, forte pressão sobre a área de abastecimento e mananciais. São Paulo, a cidade de São Paulo está cheia de edifícios inteiros abandonados. Uhum. E agora vem a fase da estabilização da população total e a diminuição da densidade urbana. Como que se dá a diminuição da densidade? Você tem menos pessoa por unidade habitacional. Nós já tivemos 5 em média, hoje está em média de 3. O Rio Grande do Sul está menos de 3, está com 2,5. Significa que 2,5 pessoas, em média, moram numa unidade habitacional. E internacionalmente, isso está tendendo para 2 a menos de 2. Significa que, numa infraestrutura urbana já estabelecida, eu tenho menor demanda de água, menor demanda de esgoto e mais área impermeável. Portanto, eu tenho que atender uma infraestrutura maior para atender o mesmo número de pessoas, né? Água e saneamento, melhoria do atendimento de água segura, falta de cobertura de esgoto. Estratégia de montante para jusante traz grandes impactos para o sistema de desvio e apenas transfere impactos. Falta de gestão integrada no sistema manancial e sistema de abastecimento. Isso está fazendo com que aquela falta de tratamento de esgoto está tornando aquela água que era segura não mais segura. Porque antigamente o cara falava o seguinte, não, contaminou, eu vou mais longe para buscar água, vou mais longe. Hoje não tem mais longe. Não tem como ir buscar mais longe, porque está tudo contaminado, né? Falta de meta de resultado final de sociedade em esgoto sanitário. Meta não é quilômetros de rede e estação de tratamento. Meta é o seguinte, a qualidade da água melhorou. No interior de São Paulo, uma vez, eu fui ver um projeto do BID, eles iam gastar 60 ou 70 milhões de reais e iam manter o rio na classe 4. Eu falei, vem cá, para que vocês estão fazendo tratamento de esgoto? E isso, eram 3 volumes e só tinha meia página sobre o rio. Vem cá, falei assim, ah não, depois. Eu falei, depois? Qual é o teu objetivo? Não é o rio, você está tratando de esgoto para quê? Ah, mas... E é complicado, você não consegue mexer nisso, né?
Então, é um pouco da falta de visão de método-sociedade. Uma vez, numa grande empresa brasileira, eu cheguei lá e estava assim, fizemos tantos quilômetros de rede, tantas estações de tratamento. Porra, isso não é método-sociedade? Isso não atende nada, entende os cupincha lá, as empresas de engenharia, qual ele está associado. Não é? Então, essa é a questão fundamental. Drenagem de resíduos sólidos. Tem uma psicose no Brasil, é o seguinte, vamos resolver as questões ambientais, aí fecha os rios. Vamos botar para baixo do tapete tudo que está errado. Né? Aí o rio, com o passar do tempo, como mostra ali, ele entope tudo, e aí o custo é muito maior de você dar solução. Né? Ou seja, a questão ambiental... Uma vez eu fiz uma avaliação para o Ministério da Integração de um projeto que o cara dizia assim, recuperação ambiental. Qual era a recuperação ambiental dele? Fazer drenagem, tirar o esgoto todo, né? Drenagem só, né? E jogar para jusante para as áreas ambientais. Isso era recuperação ambiental. Né? Eu falei assim, e o tratamento de esgoto? Não tinha nem planejamento de tratamento de esgoto. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, tem um plano de bacia que aprovou, né? Fazer barragens para diluir esgoto. Né? Pelo amor de Deus, né? Fazer barragem para diluir esgoto. Por quê? Porque a água toda é usada pela agricultura, na irrigação. Então, a falta de foco na solução das questões. Gestão na fechamento, manutenção e limpeza, ação de melhoria deve estar combinada de educação, enforcement, etc. Aqui é um dado muito interessante de um aluno nosso que fez uma tese de doutorado, que é a única que eu conheço na área, em que ele avaliou quanto entra na drenagem de resíduo sólido e quanto sai da drenagem. E quais as características do lixo que entra e que sai. Isso foi um monitoramento de 8 meses numa área aqui de Porto Alegre, que tem um bom serviço de resíduo sólido, e vocês notam o seguinte, o que entra é plástico e papel, que dá quase 90%. E o que sai, só sai plástico. E só sai 30 e poucos por cento do que entra. O papel desaparece internamente e uma parte entope. Tá? Então, essa é a realidade, e isso que é um serviço de qualidade. Aqui você tem 98,9% é coletado nessa bacia, limpeza da rua 1%, e que entra na drenagem 0,08%. E o que sai da drenagem 0,024%. Claro, você fala assim, então é muito pouco, mas perto do acumulado que isso, numa certa quantidade de população ao longo do tempo, é como as tuas veias vai esclerosando, que nem o colesterol vai esclerosando a veia de todo mundo. Né? Como se dá o problema da drenagem? Se dá o seguinte, aqui é o hidrograma natural, aí vem um loteamento, entra aqui, sobe o hidrograma, aí vem outro loteamento, sobe o hidrograma, aí vai indo, antes que a enchente era essa, agora é essa aqui. E aqui que não inundava, passa a inundar. Por quê? O efeito de toda essa urbanização. E nenhum município, com exceção de Porto Alegre e Brasília, são os 2 municípios que cobram que cada novo empreendimento tem que manter a vazão pré-existente. São as 2 únicas cidades que cobram no Brasil. Tá? Para evitar justamente esse problema. Porque esse aí é uma transferência de ônus dentro das cidades. Ações sustentáveis, planejamento de ocupação urbana para reduzir a ocupação em espaços de risco, redução da população irregular, melhoria do ambiente urbano com amenidades, coleta e tratamento de esgoto, melhoria do serviço de coleta, infiltrar, amortecer o escoamento. Exemplo de relação de custos. Na prevenção e medidas sustentáveis, 200 a 400 mil dólares por quilômetro quadrado. Na correção com amortecimento, de 2 a 3 milhões por quilômetro quadrado. E com canalização de 6 a 7 milhões de dólares por quilômetro quadrado. Isso dá uma dimensão das magnitudes de custos envolvidos quando você vai atuar sobre esses problemas. As diferenças são muito grandes. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, nós trabalhamos... Buenos Aires está terminando de fazer os túneis, que está gastando 7 milhões de dólares por quilômetro quadrado. Preferiu fazer tudo isso e jogar tudo no Rio da Prata, né? Do que fazer qualquer medida dentro da bacia. Né? Eu passei por uma situação muito desconfortável, porque me chamaram no final do projeto meio para que referendar. E aí eu falei que não, que o que eles estavam fazendo eram transferindo toda a poluição para o Rio da Prata.
e que eles tinham que dar alguma solução para aquilo. Mas eles deram um mexe lá que resolveram e fizeram. Está terminando agora, estão maravilhados com o projeto. Só que o projeto não tem sustentabilidade do ponto de vista ambiental. O que aconteceu em termos de comparativos país desenvolvido e país em desenvolvimento? Abastecimento, cobertura de 100%, nós temos uma grande cobertura aqui, mas estamos perdendo a qualidade dessa cobertura pela contaminação das nossas fontes. A nossa colega aqui mostrou os problemas de contaminação. Sem contar que as químicas todas, que você não sabe que estão na água, né, que estão aí em função da falta de determinados processos. O que foi discutido principalmente os processos orgânicos, né? E se você não tem controle sobre os efluentes, você vai aumentando. A cidade tende a se expandir, ocupar a área dos mananciais e ocupando a área dos mananciais, sem tratamento, você vai aumentando a proporção de água não segura nos mananciais brasileiros. E a própria lei de mananciais incentivou esse processo, infelizmente, quando ela pretendia uma coisa e realmente ela acabou se incentivando o processo de contaminação. Portanto, nos países desenvolvidos, você hoje, nos anos 70, os Estados Unidos, a partir do Clean Water Act, botou 300 bilhões de dólares e cobriu quase todo o país com tratamento, né? Então, eles têm uma alta cobertura. Aqui é o nosso problema. Depois, nos sólidos, controle dos resíduos sólidos e mecanismos financeiros, serviço ruim, sem recuperação de custos, sem controle de erosão. A maioria dos serviços de resíduos sólidos nas cidades brasileiras não tem nenhuma recuperação de custos. Se tem, é 1/3 ou 20% do valor. Acaba ficando que o serviço é mal feito porque vai ter que buscar outro dinheiro. Uma vez eu cheguei numa cidade do interior de Sergipe e perguntei, como é que vocês cobram pelo resíduo sólido? O cara falou, não, aqui em Sergipe ninguém paga sobre o resíduo sólido. Eu falei, não, pagar, paga. Ou em poluição, ou com outros impostos. Mas pagar tem que pagar, alguém tem que fazer o serviço, né? Então, essa é a imagem de que, não, nós não pagamos sobre isso. Eu não vou pagar o ônibus. Bom, alguém vai ter que pagar a conta. Quem vai ser? Não existe nada grátis no mundo, né? Se alguém não pagar, outros vão ter que pagar. No momento que tem essa gratuidade, sabe qual é o subsídio do ônibus hoje por gratuidade? Das pessoas que nem eu, depois dos 60, não precisam pagar, do jovem não sei da canta, hoje é 40% da tarifa. Se não tivesse gratuidade, ela podia ser bem mais barata. Então, a questão é o seguinte, quando todo mundo faz bondade para ganhar voto, sobra para aqueles que pagam, né? No saneamento também é a mesma coisa. Quando você faz isso, alguém vai pagar essa conta, né? Em drenagem, a conta vem em prejuízos, porque ninguém faz nada, né? E ainda aprovam projetos que está morando a jusante, entra uma pessoa nova montante e gera inundação para ele a jusante. Então, ele paga impactos, né? Nos países desenvolvidos, o problema hoje não é de quantidade, mas de qualidade da água, é a poluição difusa. A grande preocupação desses países é o controle da poluição difusa. Nós ainda não estamos nem na quantidade, quanto menos na qualidade. Se você perguntar por 90% dos engenheiros do Brasil, ele vai nem saber que existe poluição da água pluvial, né? Inundação ribeirinha, bom, isso nos países desenvolvidos são medidas não estruturais. No Brasil, Deus cuida, né? Quer dizer, você está sujeito à inundação e aí depois vem lá alguma proteçãozinha, um dinheiro, declara calamidade pública, aí declara calamidade pública, vem dinheiro a fundo perdido, e aí você já sabe. Então, esse é o processo da gestão. Nas fases da água urbana, a nível mundial, você teve a fase higienista, que é aquela fase em que tinha grande proliferação de doenças. Então, qual era a lógica? A lógica era entregar água segura e mandar o esgoto o mais longe possível e a drenagem também para não acumular nada que pudesse proliferar doenças.